educadores! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Semana IES, a Semana da Inclusão Escolar do Zero. Nós já viemos durante toda a semana construindo conhecimentos a respeito de tudo que é preciso para a gente promover uma inclusão escolar do zero. E como diz o tema da nossa semana, uma inclusão escolar que dá resultados, porque esse é o objetivo da gente lá na prática, lá na escola. Então, eu quero agradecer a todos os comentários, todos os feedbacks que nós tivemos, muitas pessoas interagindo, enviando respostas, enviando perguntas, enviando suas sugestões, seus feedbacks. Eu estou muito feliz que vocês tenham participado e que tenham, de fato, com informações que vai contribuir para todo o trabalho de vocês na escola. Porque esse é meu objetivo, é tornar a inclusão escolar um lugar altamente conhecido e um lugar onde você vai, de fato, fechar todo esse ciclo de preconceito, de despreparo e vai se tornar preparado para iniciar a inclusão escolar na sua escola. Então, para a gente aproveitar ao máximo as aulas de hoje, eu vou pedir para você novamente separar papel e caneta para fazer as suas anotações para que a sua experiência de aprendizado seja muito maior. Então, separa aí, dá uma pausa. Se você não separou, vai lá, busca papel e caneta. E se é o seu primeiro dia aqui, eu quero te convidar ao seguinte: assista às outras aulas que nós gravamos, as outras aulas que nós temos aqui da Semana IES, porque essa aula ela vai complementar tudo que nós viemos falando ao longo da semana, combinado? Na semana passada eu já me apresentei e hoje eu quero falar para vocês a respeito de algo que eu sempre falo quando a gente está trabalhando a inclusão escolar, que é o Vale da Morte. E para a gente lembrar daquilo que eu venho falando durante a semana com vocês, da nossa experiência de aprendizado, eu vou trazer para vocês informações visuais e auditivas e vocês ficam com o sinestésico, que é fazer as anotações. Eu vou sumir agora um pouquinho e vocês vão conhecer o Vale da Morte e essa história que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Bom, quando a gente fala no Vale da Morte, muitas pessoas, elas ficam incomodadas porque elas pensam, Vale da Morte, a gente está falando de Vale da Morte na educação, mas eu quero que você entenda o seguinte: o Vale da Morte, ele está localizado na fronteira entre a Califórnia e Nevada, lá nos Estados Unidos. Esse vale, esse é um deserto e ele detém o recorde de temperatura do ar mais alta registrado na Terra. Ele é o lugar mais quente e mais seco dos Estados Unidos. De acordo com especialistas, quase nada cresce lá. Você pode ver aí as imagens dessas dunas, né, que são bonitas, a gente vê algumas árvores ali, mas quase nada a gente consegue ver de vegetação. Isso acontece porque não chove lá. Mas existe uma coisa muito importante que aconteceu no inverno de 2004. Houve uma chuva em um curto espaço de tempo. E aconteceu algo incrível na primavera de 2005. Aconteceu um fenômeno que foi chamado de temporada das flores. Mas para a gente ver o que aconteceu quando houve essa chuva, a gente precisa entender que o deserto é um lugar muito seco, muito árido, é um lugar onde que foram registradas as mais altas temperaturas e ali haviam picos muito altos de gelo, mas que não chegam, né, até a superfície dos lugares muito quentes para poder fazer com que essa temperatura fosse aliviada. Porém, quando aconteceu essa chuva e em 2005 ficou coberto de flores, isso mostrou algo para as pessoas que estavam ali. Veja como o deserto ficou completamente florido.
completamente cheio de flores, flores daquele lugar, mas vejam que são flores de várias cores, de várias tonalidades. E o que isso representa para a gente aqui na educação especial? Quando a gente olha para o deserto, parecia que não havia vida. Parecia que não tinha nada para acontecer, que aquele calor, aquelas condições climáticas que estavam ali, elas não seriam, não poderia esperar nada daquele lugar. Porém, quando a gente vê o deserto florido, sabe o que conclusão a gente pode chegar? Veja como flores foram registradas ali de várias cores. Isso mostra pra gente que o deserto não está morto, que o deserto estava apenas adormecido. E que mesmo ali por baixo, naquela parte do deserto onde choveu e floresceu, mesmo por baixo daquele lugar onde parecia que não havia vida, haviam sementes, esperando pelas condições certas para que a vida florescesse. Então, a educação especial, ela mostra isso pra gente, que nós recebemos alunos que muitas vezes são estigmatizados pela família, às vezes por próprios colegas nossos educadores que não acreditam. Mas se a gente pega essa realidade da educação especial e muda as condições, e a gente faz com que esses estudantes possam ter um sentido, possam ter diferentes oportunidades, possam saber que há diferentes expectativas a respeito deles, uma maior gama de oportunidade, sabe o que vai acontecer? Você vai ver esse estudante que estava desacreditado, que estava assim como o deserto, parecendo que não tinha vida, você vai ver ele florescer, ele revelar a vida que há dentro dele. E eu quero convocar você, professor, você família, você que me acompanha aqui, a entender que se a gente, enquanto educadores, principalmente na educação especial, entendermos que nós temos nas nossas mãos o poder de controlar esse clima, que é essa exposição à educação que a gente vai oferecer, se a gente criar um clima de possibilidades, e se a gente fizer isso de fato, de verdade, acreditando, nós veremos os nossos alunos alcançarem coisas que eles ainda não alcançaram. A gente vai ver eles sendo muito mais bem-sucedidos naquilo que eles podem fazer, simplesmente porque nós, como educadores, expusemos eles às verdadeiras situações de clima e temperatura adequadas para que a educação florescesse. E essa é a nossa missão. É oferecer para esses alunos essas condições adequadas, porque nós somos os especialistas nisso. Então, essa introdução que eu queria fazer, eu queria te chamar a atenção. Veja como esse deserto está lindo. Eu queria te mostrar que é o nosso trabalho, é aquilo que nós fazemos que vai fazer com que a educação, de fato, floresça. Então, agora eu vou voltar aqui para vocês. Estou de volta. E a gente vai dar início a nossas aulas propriamente dita. Mas eu quero deixar para vocês esse chamado de que nós precisamos entender que nós somos os responsáveis para promover para os nossos alunos as condições adequadas de tempo, de clima, de temperatura, para que os nossos alunos possam florescer. Vamos lá? Então, agora nós temos a aula 3. E nessa aula, nós vamos falar sobre o quê? Preparando a escola para a inclusão escolar. Você vem comigo? É muito importante tudo que a gente discutiu anteriormente e por isso que eu te convoco, se você não assistiu às aulas anteriores, que assista às aulas anteriores, porque aqui a gente vai fazer um fechamento, um encerramento de tudo que nós viemos construindo nas aulas anteriores. E aí, o que acontece? Todos devem se preparar.
Vocês viram esse gráfico na aula anterior, quando eu falei sobre os responsáveis pela inclusão escolar, pela educação do aluno. Agora a gente usa esse mesmo gráfico para entender que todos devem se preparar. Todos significam todos. Todas as pessoas que participam do processo educacional de uma criança na escola. E aí a gente passa pelo gestor, como a gente falou ontem, o gestor que ali orienta toda a escola e torna a escola de fato inclusiva, a família que deve participar ativamente, de forma colaborativa, com tudo que a escola pedir, com a sua participação, com o seu envolvimento em todo o processo escolar do aluno, com os para-casas, seja com tudo aquilo que for demandado da família. A equipe multidisciplinar, que muitas vezes a gente já vê os profissionais buscando a escola para poder compartilhar informações ou para poder buscar informações a respeito do desempenho do aluno na escola. A gente tem o orientador, o supervisor, coordenador, dependendo do nome, né, que recebe aí na sua cidade. Ele deve participar ativamente disso, construindo essa ponte entre o professor regente e os profissionais do AE. Ele é responsável por isso, por coordenar esse processo dentro da escola. O professor regente, com seus conteúdos, com as informações relativas ao currículo, com o compartilhamento do seu planejamento semanal, ou eu não sei como acontece aí na sua escola, se os professores planejam semanalmente, mas vamos dizer que é semanal. O professor de apoio, ele deve conhecer o planejamento do professor regente para que ele possa prover as adaptações corretas, para que ele possa providenciar uma devida adequação de tudo que a turma vai ver durante a semana, para que esse aluno tenha acesso. Então, é uma engrenagem que precisa funcionar para que todos, de fato, se envolvam com suas respectivas responsabilidades, mas que elas possam, de fato, produzir resultados para o aluno. Então, se todos participarem dentro das suas atribuições, dentro daquilo que lhe é atribuído, a gente já começa a preparar a escola para uma perfeita inclusão escolar. Então, prosseguindo, o que a gente tem aqui nessa imagem? A gente tem uma imagem de igualdade, que é quando a gente oferece para o aluno iguais condições, independente de quem é esse aluno. O que acontece aqui? Quando a gente oferece uma igualdade de oportunidade para os diferentes, o que acontece é que o aluninho ali mais baixo, ele não consegue enxergar nada do jogo. Agora, atualmente, nós estamos em busca da equidade. O que a equidade diz para nós? Que nós devemos oferecer assuntos diferentes, informações diferentes, oportunidades diferentes para os diferentes, para que eles tenham acesso igual. E isso é o que a gente tem lutado hoje para que aconteça nas escolas, principalmente para o acesso ao currículo escolar e a uma educação de qualidade. Mas eu enxergo lá na frente, quando a gente não vai mais lutar pela equidade, a gente vai lutar pela eliminação das barreiras, para que as barreiras sejam removidas, e a partir do momento que as barreiras sejam removidas, a partir do momento que elas forem tiradas, né, a gente consegue enxergar e ver tudo com todos igualmente. Então, esse é a nossa busca aqui no Inclusão na Prática. Mas uma coisa a gente precisa ainda entender que vem acontecendo muito ainda em grande parte das escolas é que ela ainda é homogeneizadora. E o que isso quer dizer? Que ela preza muito por ensinar a todos da mesma forma. Ela gosta de rótulos e ela preza pela uniformidade. Um só tipo de aula, conteúdo curricular engessado e mesma atividade para todos. Nós precisamos lutar para isso acabar.
E não adianta dizer, mas a lei permite isso porque nós temos as flexibilizações que devem acontecer no ambiente escolar. Mas nós precisamos de quê? Da participação de todos que nós falamos anteriormente. Nós precisamos de um gestor que acredita nisso de verdade, que acredita que é possível remover as barreiras para a gente dar igualdade de condições para todas as pessoas, para todos os alunos, para todos os estudantes. Né? A gente tem que eliminar os rótulos, a gente precisa eliminar aquela fala de que o aluno de fulano é muito difícil, que o aluno é assim, o aluno tem um rótulo, tem um estigma que passa ano após ano. A gente precisa sair desse lugar de um tipo de aula só que contempla poucas habilidades, poucas formas de fazer com que o aluno aprenda. A gente precisa eliminar aquela coisa de falar assim, eu ensino assim e o aluno que aprende, não. A gente precisa mudar essa fala, a gente precisa romper com esse paradigma, esse ranço que vem da escolarização antiga, do tempo em que os nossos pais se formaram. A escola hoje ela não é composta mais daquela mesma forma. As pessoas não são as mesmas, a forma de tratar, a forma de ensinar mudou. A forma de conceber uma escola com um movimento de inclusão, ele é outro e nós precisamos aceitar isso, porque isso não tem volta. E eu falo assim com muita alegria que não tem volta. Não adianta um professor resistir à inclusão, não adianta um gestor resistir à inclusão escolar. Ela não tem volta, ela não tem como retroceder, não tem como ser como era antes, porque a inclusão veio para romper com tudo, romper com paradigmas, romper com o ensino engessado, com essa forma homogeneizadora de tratar as pessoas, porque a sociedade ela é diferente. A sociedade exige de nós uma pluralidade de pensamentos, uma pluralidade de habilidades, de tudo que a gente é capaz de realizar. E por que a escola tem que me cobrar apenas de uma única forma? Então, a inclusão escolar ela vem para romper isso. E nós precisamos romper isso. E aí, a escola precisa garantir o quê? Aquilo que a gente discutiu ontem, lá, quando nós estávamos falando a respeito da legislação. A gente precisa garantir acesso, mas não só acesso, a permanência. Hoje, ingressar na escola um aluno deficiente é muito mais tranquilo do que antigamente, embora ainda tenha muitos, mas muitos casos onde a recusa de matrícula é muito clara e a gente vê denúncias na mídia o tempo todo, nas redes sociais. Mas ainda o acesso já está posto e as escolas têm recebido com mais frequência, porém, os alunos não têm permanecido. Por quê? Porque se eu garantir o acesso, eu preciso garantir a permanência. E a permanência, sabe como ela acontece? Com o percurso escolar de qualidade. E eu garanto um percurso escolar de qualidade fazendo o quê? Trabalhando o PDI desse aluno. Quando eu trabalho o PDI desse aluno e faço com que ele venha desenvolver dentro do seu ritmo, dentro do seu potencial, dentro das suas habilidades, considerando as suas limitações, considerando tudo aquilo que o limita em relação à deficiência, mas que revela o que ele é capaz de prosseguir na sua escolarização, isso tudo que é identificado ali no PDI. Se eu de fato faço isso, eu garanto não só um percurso escolar, mas a continuidade. Quando eu me apresentei para vocês e eu disse que eu fiz parte de uma formação no Instituto Rodrigo Mendes, onde a gente trabalhou ensino médio inclusivo. A proposta do ensino médio inclusivo era levar, ainda, de levar aos professores do ensino médio a compreensão de que esses alunos estão chegando lá e muitas vezes os professores dos anos finais não estão preparados para receber esses alunos. Ou seja, eles não estão tendo direito à continuidade porque o professor não quer se responsabilizar pela escolarização desse aluno. Só que aí a gente volta também na aula de ontem, quando eu falei com vocês que o professor regente de aula, de turma, ele é o responsável pela transmissão do conteúdo.
Então, não existe essa fala de dizer que eu não fui capacitado. Se você, professor, não tem uma capacitação na sua escola, não tem uma formação oferecida na sua escola, chegou a hora de você buscar esse conhecimento, sabe por quê? Nós, enquanto educadores, temos que estar em constante formação, em constante aperfeiçoamento. Esse é o perfil de um educador. Educador que para no tempo também fica no tempo. Então, como eu disse, não adianta resistir à inclusão no ambiente escolar, porque ela não vai regredir. Então, a gente está aqui, eu estou aqui para poder trabalhar isso com vocês, para poder motivar vocês a se capacitarem, a se formarem, a buscarem conhecimento, a aprofundar aquilo que vocês têm buscado conhecer. Eu já dei muitas dicas aqui para vocês no decorrer dessa semana de formações, de coisas que vocês podem fazer para se aperfeiçoar. E muitas dessas coisas têm um custo alto mesmo, porque a educação é cara. A educação é cara. Porém, a gente também tem muita informação de qualidade e que não está sendo cobrada. Eu, por exemplo, aqui na Semana da Inclusão Escolar, do Zero, eu estou trazendo para vocês muito conhecimento que eu adquiri com muito estudo. Durante todo esse período, eu não parei de aperfeiçoar e eu não busquei conhecimento só na área educacional. Eu busquei conhecimento em outras áreas para poder agregar informações que façam com que a minha orientação educacional seja mais assertiva e produza o resultado. Então, para a gente garantir a continuidade dos alunos lá até nos anos finais, ensino médio, universidade, nós precisamos nos aperfeiçoar, precisamos de estudar. Precisamos buscar o conhecimento. Não cabe mais dizer que a gente não tem acesso, porque a gente tem acesso o tempo todo a informações muito valiosas. Então, eu quero convocar vocês que não têm ainda muito conhecimento, por isso eu montei a Semana da Inclusão Escolar do Zero, que é para trazer esse conhecimento do zero e despertar em você o interesse de aprofundar os seus conhecimentos, de ir além, de conhecer, de saber mais sobre educação. E assim, a gente fazendo isso, a gente garante que os alunos vão concluir o seu desejo de estudar nos níveis mais elevados de ensino. Isso aí, quem decide é o aluno, não somos nós. Não somos nós que vamos, como havia antigamente, que eu acho assim, assustador quando eu leio, que era a terminalidade específica. O que acontecia na terminalidade específica? Eu dizia que o aluno não podia prosseguir além do que aquilo que eu disse para que ele é capaz. Então, se eu concluísse que o aluno não ia além da quinta série, isso significava que ele não podia mais ter um percurso escolar, porque eu dei para ele uma terminalidade. Isso era muito cruel e, assim, ainda bem que não existe mais na nossa legislação, mas isso acontecia. Então, a gente tem que tirar isso, porque muitas vezes as nossas atitudes refletem isso, de dizer que esse aluno termina a sua escolarização. Não, ele vai até onde ele quiser, ele tem direito de continuar e de avançar sempre que ele desejar. E nós é que vamos dar para esse aluno as condições para que ele possa prosseguir. Esse é o nosso papel. Então, como a escola deve se preparar? Vamos falar de 4 pontos bem rápidos e objetivos para a gente poder dar início, para a gente começar desse zero que a gente precisa começar. O primeiro é fundamental, é informar e sensibilizar toda a escola. Todo mundo precisa saber a respeito da inclusão. A inclusão, ela implica em reestruturar a cultura, as políticas e as práticas educacionais para que possam atender à diversidade de alunos. E a gente, quando pensa nessa diversidade, não só diz respeito aos alunos com deficiência, diz respeito à diversidade mesmo de pensamentos, de propostas, de formas de agir, de se comportar na comunidade, na sociedade. Se você fizer um rápido lembrete da sala dos professores, por exemplo, você vai ver que ali tem um perfil
tem um perfil dos mais variados tipos dentro da sala dos professores, porque cada professor ele tem um tipo diferente de pensamento, de ação, e isso reflete na sala de aula também, porque assim como a sala dos professores é uma pequena amostra da sociedade, a sala de aula também é. E se eu, enquanto professor, quando estou na sala dos professores, quero que as pessoas que estão ali respeitem a minha opinião, respeitem a forma como eu penso, como eu me visto, como eu ajo diante das pessoas, eu também tenho que garantir isso para os meus alunos. Então, essa diversidade faz com que a gente venha a trazer uma parte da sociedade para dentro da escola e ver que essa diversidade ela já existe. A gente que às vezes não considera. Então, informar, leva para a sala dos professores. Quem tem mais informações a respeito disso são os professores de sala de recurso, professores que se especializam nessa área. Então, compartilha conhecimento, fala disso nas reuniões de professores, promove movimentos inclusivos dentro da escola. Faça com que a cultura da sua escola seja uma cultura inclusiva, que de fato inclua todos e não alguns ou os que a gente achar que é mais fácil trabalhar, né? Ela deve romper paradigmas. Esse é o segundo ponto. Romper paradigmas. Isso é muito forte. Nós precisamos gerar um ambiente escolar baseado em relação de aceitação. Como eu falei lá da sala dos professores, de aceitação, de respeito e valorização das diferenças entre professores, alunos e família. Eu vejo muita escola julgando a família porque, sei lá, pelos cuidados, pela forma como lida com a criança, por deixar o filho na escola, por ter um pensamento assim, agora é meu momento, é meu tempo de ficar livre desse aluno. Mas a gente precisa entender o que essa família passa, o que ela sente, o que essa pessoa, esse familiar que fala assim, por que ele está pensando assim? Muitas vezes não é fácil toda essa vida, esses dias de médico, de atendimentos, de fisioterapia, de tanta acesso, de tanta coisa que esses alunos precisam frequentar fora da escola, fora do ambiente escolar, além do ambiente escolar, que às vezes a família ela pode pensar como ela quiser. Ela tem direito sobre isso. Então a gente tem que valorizar essas diferenças e respeitar, tá? Para romper esses paradigmas. Outra coisa muito importante: personalizar no lugar de padronizar. A gente falou de como a escola ainda se comporta hoje. E a gente precisa reconhecer que existem estilos e ritmos diferentes de aprendizagem. Isso é fundamental para que a educação especial seja inclusiva no ambiente escolar. A gente precisa trazer essa discussão para a gente poder personalizar. E a personalização, ela vai acontecer como? Através da elaboração do PDI. Muitas vezes a gente foca muito em trabalhar alguns planejamentos, algumas coisas que a gente faz aleatório, mas a educação especial ela não pode ser aleatória. Então, ela precisa ser personalizada e eu só vou conseguir fazer essa personalização quando eu trabalhar a elaboração do PDI. Amanhã nós vamos falar com mais detalhes sobre o PDI, mas eu já dei muita dica aqui. Na primeira aula eu falei dos indicadores de qualidade, eu já citei várias informações que são extremamente relevantes para vocês elaborarem um PDI de qualidade e garantir que o aluno tenha um percurso escolar de qualidade. Mas amanhã, na nossa aula ao vivo, eu espero que você venha com muita expectativa, porque eu estou com expectativa do que a gente vai construir na nossa aula ao vivo. Como eu não tenho como responder as perguntas que vão ser feitas na hora, eu já quero te falar, deixe os seus comentários aqui na página, deixa aí as informações que você gostaria que eu falasse a respeito do PDI, da inclusão escolar, de como fazer a inclusão escolar, que eu vou juntar essas informações e vou trazer uma resposta para o máximo possível de
educadores que deixaram as suas perguntas lá. A gente já tem muita coisa lá para elaborar, mas de repente a gente encontra coisas novas, coisas que vocês gostariam de saber, e esse é o momento, tá? Então, deixa aí as suas dúvidas, seus questionamentos. E por último, eu elenquei só 4 para ficar bem fácil para a gente começar a promover a inclusão escolar do zero no ambiente escolar, que é atualizar-se permanente. Gente, não tem como fazer educação sem se atualizar. Nós temos visto a tecnologia, os avanços que têm ocorrido. Nós temos visto como tem sido difícil esses últimos dias, onde a gente tem ficado mais recolhido em casa, como que a gente encontra novas formas de se educar, novas formas de aprender, novas formas de lidar com aquilo que a gente ainda não fazia. Esse momento de isolamento tem nos proporcionado isso, conhecer coisas novas. Então, esse é o momento de você começar a refletir sobre a importância de se atualizar permanentemente. Né? A inclusão ela visa a melhoria das escolas, tanto em relação ao corpo docente como aos alunos. Por quê? Ela rompe paradigmas. Ela rompe aquelas coisas engessadas que estavam ali, limitando o potencial das pessoas de surgir. Então, eu quero te convidar a, de fato, buscar esse conhecimento a cada dia, para que a gente possa produzir um conhecimento, produzir uma escola, um ambiente onde todos sejam aceitos e não hajam exceções. Que a gente não seja discriminador. A gente não gosta de ser discriminado. Ninguém gosta de ser uma pessoa não benquista no lugar onde a gente está. Então, com o aluno não é diferente. Por quê? Nós precisamos entender que ele é um ser humano, igualmente a cada um de nós, a cada educador que, quando está lá na sala de aula, na sala dos professores, reclama dos seus direitos, quer ter sua individualidade preservada, respeitada, então respeite também os seus alunos. Bom, sobre a gente se atualizar permanentemente, eu quero abrir um parênteses aqui para a gente falar. Eu tenho recebido muitos questionamentos, muitas perguntas, tanto aqui na página como no e-mail e no privado, lá no grupo IES, onde a gente tem uma série de professores, de profissionais, de familiares que estão participando com a gente. Se você não faz parte ainda do grupo IES, abrindo um parênteses, eu quero te convidar a participar desse grupo com a gente. Você já recebeu no seu e-mail aí um convite para acessar, para entrar no grupo. Então, se você tem interesse, lá eu tenho compartilhado também muitas informações de qualidade, valiosas para você promover a inclusão escolar, e lá está tudo gratuito para você. Mas eu quero falar para você sobre o curso IES. Muitas pessoas têm me perguntado, e eu não vou falar dele com detalhes agora, mas você vai receber um e-mail ainda hoje com esses detalhes, com essas informações. Mas só para tirar um pouco da curiosidade, eu sei que tem muitas pessoas perguntando, eu vou enviar mais tarde para vocês um e-mail, mas eu quero te falar que se essa semana foi boa, ontem a gente teve uma aula de mais de 1 hora, de muito conteúdo. Se foi bom, imagina quando você acessa um curso onde tem quase 100 aulas gravadas sobre assuntos diversos que vão te fazer promover a inclusão escolar do zero. Esse é o objetivo do curso IES. Amanhã, na aula ao vivo, a gente vai falar dele com muito mais detalhes. Mas por que eu estou fazendo esse parênteses aqui? Se você de fato está interessado em participar, eu já te adianto que já tem muita gente perguntando sobre valores. É um valor altamente acessível. Você não viu esse valor em lugar nenhum e acredito que não pagou em nenhum curso um valor semelhante a esse. Mas, além de tudo que eu vou proporcionar, que você vai conhecer amanhã, eu vou, para as primeiras 50 pessoas inscritas no curso, que confirmarem a sua matrícula, eu vou abrir oficialmente amanhã na nossa aula ao vivo. Porém,
Como muitas pessoas estão interessadas, eu decidi antecipar para vocês que estão fazendo parte do grupo IES, para quem se cadastrou e quer receber essa informação. Além de todos os benefícios que você vai ver que está lá listada como oferta para você aperfeiçoar e aprofundar os seus conhecimentos, eu vou oferecer para os 50 primeiros inscritos, só os 50 primeiros. Eu vou enviar diretamente para a sua casa 2 exemplares do guia definitivo para elaborar o PDI. Eu vou assinar e vou autografar ele lá para vocês, vou fazer uma dedicatória nominal a você. Vocês vão receber 2 exemplares. Você pode ficar com um, presentear outra pessoa, mas a ideia é fazer com que você se sinta privilegiado em seus primeiros 50 inscritos. Então, amanhã na aula ao vivo a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Você vai receber um e-mail. Eu vou abrir as inscrições para alguns a partir de amanhã de manhã. Então, se você tem interesse, é só acessar o e-mail que você vai receber todas as informações lá no e-mail, combinado? Então, vamos prosseguir a nossa aula. Entre os materiais gratuitos que eu tenho oferecido para vocês, eu fiz esse e-book que está aí, chamado 5 Segredos para Trabalhar na Educação Especial, onde eu falo de 5 pontos cruciais e importantes que muitos professores falam assim: será que eu consigo trabalhar com educação especial? Eu estou me formando agora e não sei se eu vou conseguir trabalhar. Estão aí os 5 segredos. Se você dá conta de cumprir esses 5 segredos fundamentais para trabalhar a educação especial, você de fato pode ingressar. Essa é a minha opinião, então eu acho que vale a pena vocês lerem, porque eu já encaminhei, na verdade, para o e-mail de vocês. Então, compartilhem com quem quiser, para as pessoas saberem como é importante trabalhar com a educação especial nesse momento onde a gente precisa ter maior empatia, maior conhecimento, maior capacitação, tá? Se vocês vão ler lá, se ainda não leram, né? Porque já receberam, eu enviei para todos às 15 horas de hoje. A inclusão escolar, prosseguindo, ela chega para eliminar barreiras. E isso é muito importante vocês terem isso em mente, porque ela chega para eliminar barreiras arquitetônicas, que são muito importantes e valiosas. A gente ainda tem aqui, por exemplo, no estado de Minas, a gente tem muitas escolas que não tem espaço para adaptação, que não tem como oferecer acesso, por exemplo, para os alunos com limitações motoras, porque só foram construídas de uma forma em que as salas de aula são apenas no 2º andar. Não tem espaço para construção de rampas de acessibilidade. Então, a gente precisa rever os nossos espaços sociais, o espaço da escola. A gente precisa pensar na construção de escolas acessíveis. A gente precisa pensar, eu falo disso lá no curso IES, da acessibilidade que tem que ser para todos, que é o desenho universal. Se você nunca ouviu falar, eu detalho isso com mais aprofundamento lá no curso. Então, a gente precisa pensar em todas as formas de barreiras arquitetônicas que estão aí, estão limitando os nossos alunos, né? Ela elimina as barreiras de comunicação também, porque a gente começa a enxergar o outro nas suas várias formas. Há pessoas que têm mais facilidade de comunicar do que outras, assim como as pessoas com deficiência têm as limitações relativas ao motor, à fala, que a gente precisa respeitar e precisa entender que ela vai usar uma forma de comunicação diferente. A gente precisa entender isso, respeitar e fazer com que essa pessoa se sinta incluída. Então, a gente precisa observar isso. As barreiras curriculares. Quantas crianças não permanecem no ambiente escolar porque o currículo não atende à sua especificidade, à sua singularidade? Então, a inclusão escolar chega para romper isso. Não é só para o aluno que tem dificuldade
em função de uma deficiência. As adaptações curriculares, por exemplo, elas devem acontecer para todos que têm algum tipo de necessidade educacional especial. Isso diz respeito à diversidade. A gente não está falando de deficiência apenas. A diversidade, ela diz, por exemplo, de um aluno que tem. Vou falar de mim, por exemplo, que sou canhota, e durante anos a fio na escola tive muita dificuldade de escrever. As minhas letras eram feias, eu tinha que usar caderno de caligrafia, porque o professor não percebia que eu precisava apenas de um apoio, porque eu escrevia com a mão diferente que a dos demais alunos. E sem falar nas várias coisas que aconteciam, por exemplo, de ouvir o professor falar: ah, a mão direita é a mão que escreve. Quantos de vocês já passaram por isso? Isso é um problema infinitamente menor do que os problemas relativos à deficiência, mas eu estou citando isso para a gente perceber que a gente tem que ver os estudantes como um todo. E a inclusão escolar, ela chega para a gente observar isso e a gente mudar essa realidade. E, por último, a barreira que eu considero mais relevante e que faz com que todas as outras possam ser incluídas são as barreiras atitudinais. Porque de nada adianta eu garantir acesso, eu garantir permanência, eu garantir um percurso, se quando o aluno está fazendo a aula de educação, a turma está fazendo a aula de educação física, o nosso aluno está no pátio assistindo. Mas não porque o currículo não oferece, porque a minha atitude frente à deficiência do aluno faz com que eu ache que ele não é capaz, com que eu pense que ele não pode alcançar aquele lugar, quando só basta eu levar, só basta eu compreender que a limitação que ele tem, por exemplo, motora, não faz com que esse aluno não tenha acesso. Significa que precisa de adaptações. E se a minha atitude, a minha barreira atitudinal limitar, ninguém mais vai ter acesso. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar na escola para a gente deixar a escola pronta para a inclusão escolar. E vamos seguindo aqui para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Como garantir, né? Como a escola deve garantir isso? Veja que eu venho falando com vocês desde o início da nossa primeira aula a respeito do PDI. O PDI, ele é o fundamental para garantir que a inclusão escolar de fato aconteça. E uma coisa que precisa ficar bem clara para todos nós é que o PDI, ele é obrigatório. Ele está lá na legislação e nós estudamos isso, não com esse nome, porque cada estado dá um nome diferente, tem uma nomenclatura diferente. Eu chamo de PDI, mas há alguns que chamam de PEI, e assim vai. O que precisa ficar claro é o conceito de que documento estamos falando, que é o documento que vai garantir a acessibilidade do aluno ao processo de escolarização. Então, ele é obrigatório. Outra coisa importante é que ele deve ser feito desde o início da vida escolar. Nós falamos isso na nossa primeira aula, quando eu falei para vocês do método Incluir, e eu falei a respeito da história de vida, do diagnóstico. Tudo isso a gente busca essas informações, a avaliação diagnóstica inicial, desde o início da vida escolar do aluno. Porque a gente está preparando o ano escolar dele. Uma coisa que eu quero destacar e reforçar aqui de novo é que PDI não é relatório de final de ano. O PDI é um planejamento anual onde a gente vai tratar todas as questões relativas à inclusão escolar desse aluno e o acesso ao currículo, tá? Então, ele tem que ser elaborado por todos. Eu já falei sobre isso também bastante aqui com vocês, tem que ser elaborado por todos. Todos devem participar. O supervisor deve participar com as suas contribuições dentro das suas atribuições. O professor regente tem que participar. O professor de apoio, o professor da sala de recurso deve participar. A família participa também.
Ela precisa entregar informações relevantes, informações que só ela tem a respeito do aluno e que vai contribuir para o desenvolvimento dele. Ele garante o percurso escolar do aluno como um todo. A gente falou também do percurso escolar que esse aluno precisa ter não só o acesso à permanência, mas ele precisa percorrer por todos os níveis de escolarização que a ele for, né, designado. E o PDI, por último, ele vai ser a nossa bússola para garantir que todos esses itens sejam cumpridos, sejam assegurados ao aluno. Então, a gente tem aqui uma gama de informações, uma gama de assuntos que a gente precisa, de fato, considerar o tempo todo no nosso processo de inclusão escolar, na preparação da escola para receber com qualidade, para dar resultado, de fato, a inclusão escolar. Então, eu quero te convidar a anotar. Se você ainda não anotou, volte essa aula, assista ela novamente enquanto ela estiver no ar. Para quê? Para que você possa absorver o maior nível de conhecimento, de informação que você precisa para trabalhar na sala de aula. E para encerrar, eu quero mostrar para vocês que não existe receita. Eu acho que isso ficou muito claro para vocês. Não tem receita como você me pedir a receita de um bolo, de um pão. Não tem como te dar uma receita. Por quê? Nós somos seres individuais, nós somos seres únicos, somos seres onde a gente não tem como dar receitas prontas. E muitas vezes eu vejo muitos educadores me pedindo essa receita. Não há receita. Não tem como dizer o que fazer com o aluno simplesmente porque ele tem uma deficiência. Isso não é suficiente, porque eu preciso personalizar o ensino. E isso está lá na legislação e a gente deve garantir para o nosso aluno. E para encerrar, para a gente fixar bastante todos os indicadores de qualidade que eu falei para vocês, que está no PDI, no guia definitivo para elaborar o PDI, está ali bem detalhado, está bem discriminado, com planilhas, com ferramentas, com uma série de informações para vocês estudarem, se aprofundarem, para aplicarem na sala de aula. Depois, quem quiser, eu posso compartilhar o link da página para vocês adquirirem o guia definitivo para elaborar o PDI. Mas eu quero reforçar aqui uma coisa muito importante e que precisa tá bem fixa no nosso entendimento. Perceba que eu apresento os indicadores de qualidade de uma forma diferente. Veja que eu construí uma casa e eu mostro dentro dessa casa a posição de cada um dos indicadores. A gente tem o primeiro e o segundo, que é a história de vida do aluno e o diagnóstico médico. Eles estão lá na base, mas eles são extremamente importantes da gente conhecer, da gente saber. Nós falamos sobre isso de forma bem detalhada nas primeiras aulas. Isso precisa estar bem claro para vocês, não apenas construir um formulário, preencher lacunas, entregar para o pai responder, depois pegar e não analisar aqueles dados. É necessário analisar para a gente personalizar o ensino. Isso tudo vai nos dar recursos para fazer o planejamento pedagógico, para avaliação diagnóstica, que a gente faz, que é o terceiro item, fazer uma avaliação diagnóstica de todo o processo de escolarização desse aluno, de todo o percurso, de onde está cada nível de desenvolvimento, de conhecimento desse aluno, planejar com base nisso, e depois fazer a avaliação de monitoramento. A avaliação de monitoramento, ela acontece o tempo todo e em todo o percurso escolar. E eu monitoro não só o desenvolvimento do aluno, mas as minhas ações enquanto educador. Por quê? Se eu percebo que a forma como eu estou ensinando não está produzindo um resultado, não está sendo relevante para o aluno, para ele se desenvolver, eu vou avaliar, vou monitorar o meu desempenho, a minha forma de trabalhar e vou refazer. E a gente tem aí como telhado as adequações curriculares. Por quê? Elas cobrem todas essas ações que a gente faz
na elaboração do PDI? Ela está presente o tempo todo. O tempo todo ela está presente dentro da avaliação de monitoramento, dentro do planejamento, dentro da avaliação diagnóstica. O tempo todo eu estou analisando a necessidade de fazer algum tipo de adequação para atender esse aluno. Então, por isso o telhado, porque ela cobre todas as os outros 5 indicadores de qualidade. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de 2 fatores importantes que são os pilares dessa escola. Essa escola que a gente tem aí desenhada na nossa aula, que é o pilar do aprender a desaprender e do aprender a desaparecer. Tá pequenininho aí, mas eu vou encaminhar para vocês essa casa também, para vocês terem isso em mente o tempo todo. O que significa isso? Parafraseando, né, o aprender a aprender, né, eu montei essas 2 informações e você vai entender por quê. Aprender a desaprender, a gente precisa disso porque a inclusão escolar, a gente já frisou isso bastante, ela rompe com paradigmas, ela rompe com as nossas ações limitantes, com o nosso caderninho pronto lá, todo ano, que a gente repete, só passa no quadro. A gente rompe com a maneira engessada de fazer o currículo. Então, a gente precisa de quê? Desaprender. O professor precisa desaprender tudo isso, precisa deixar isso de lado e aprender a desaprender. Para quê? Para ele aprender novas coisas. A gente precisa liberar espaço para poder aprender novamente. Então, precisa desaprender primeiro coisas que não são mais úteis nem mais relevantes no processo de escolarização. E o segundo pilar, que também é muito importante, e eu acho que a gente pode aplicar ele tanto ao professor quanto à família, que é aprender a desaparecer. E o que eu quero dizer com isso? Aprender a desaparecer é garantir a autonomia para o aluno cada vez, de uma forma cada vez mais elaborada. Eu sei que tem alunos que têm comprometimentos muito severos e para esses a gente talvez não vá conseguir alcançar esse nível de aprender a desaprender. Mas a gente precisa, de fato, trabalhar a autonomia o tempo todo. E a gente faz isso através da oferta da educação. Às vezes, a gente vai oferecer esse desaparecer quando eu ensinar o aluno a usar o banheiro sozinho quando ele não usava, a se alimentar sozinho quando ele não se alimenta sozinho. Isso são conquistas que parecem simples para nós que já temos isso como hábito, como rotina no nosso dia a dia, mas para um aluno que não se alimentava sozinho ou que não fazia uso do banheiro sozinho, se eu desapareço nessas ações, eu estou garantindo um grau de autonomia para ele. Então, você que vai medir o grau de autonomia que você vai garantir para o seu aluno e para o seu filho, para aquela pessoa que você cuida com deficiência. Mas isso é um dos pilares fundamentais, aprender a desaparecer, ou seja, garantir uma autonomia para os alunos. Então, eu quero encerrar essa aula deixando esse recado para vocês. Precisamos aprender a desaprender, a romper paradigmas, coisas que limitam, barreiras atitudinais, barreiras curriculares, mas também precisamos aprender a desaparecer. O professor não pode ser aquele que vai gerar dependência no aluno, pelo contrário, ele vai sempre garantir que o seu trabalho dê ao aluno cada vez mais autonomia para que ele possa viver fora do ambiente escolar de forma mais autônoma possível. Então, a gente encerra por aqui a nossa aula. Eu espero que você tenha aprendido bastante, que tenha acrescentado conhecimento para vocês. Eu vou voltar aqui de novo para a gente caminhar para o encerramento. Eu estou muito feliz, a gente tem recebido muitas perguntas, muitos questionamentos, e a gente vai construindo isso ao longo da semana. Amanhã a gente tem a nossa aula ao vivo,
e eu quero contar com você. Eu vou enviar no e-mail de vocês o acesso a essa aula ao vivo, mas se você quiser ser notificado, é só você fazer parte do nosso canal no YouTube, Inclusão na Prática. Lá se você entrar, você vai ser notificado quando a gente estiver ao vivo. Então, convide pessoas, chame mais pessoas para participar. Se essa aula foi importante para você, se as aulas anteriores foram importantes, compartilhe com o máximo de pessoas, com o máximo de educadores e de pessoas envolvidas com a inclusão escolar de pessoas com deficiência, para que a gente possa fazer um movimento, a gente possa fazer cada dia mais com que a inclusão escolar seja mais efetiva e ela dê os devidos resultados que a gente quer, que é fazer com que todos alcancem essa autonomia e esse nível de acesso à sociedade que eles não tinham. Então, que a inclusão escolar possa arder no seu coração como ela arde na minha. E eu aguardo vocês amanhã com muita expectativa do que a gente vai fazer, porque a gente ainda tem muita coisa para discutir amanhã e eu espero que a gente tenha tempo para falar de tudo. Eu deixo um grande abraço para vocês e agradeço a todos que participaram ativamente nessa semana. Uma coisa também, antes da gente encerrar, que muitos me perguntaram a respeito do certificado. A gente vai ter, né, caso alguém tenha interesse no certificado para a semana Yes, ele vai ser emitido, porém ele tem um custo, porque é um serviço terceirizado, eu não tenho como oferecer, porque eu sou pessoa física, então não tenho ainda como oferecer um certificado, mas quem tiver interesse em receber um certificado de capacitação dessa semana, é só me procurar no e-mail, eu vou enviar algumas informações para vocês e a gente vai emitir para vocês com uma pequena taxa, e aí eu informo isso para vocês lá por e-mail, tá bom? Então, a gente fica por aqui, eu espero vocês amanhã, aqui às 20 horas, e se você não faz parte das nossas redes sociais, curte as páginas no Instagram, no Facebook, entra lá na nossa página do YouTube para você ser notificado quando a gente estiver ao vivo, combinado? Então eu te espero lá, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!